nome é Bia Castenbaum, eu sou engenheira agrônoma formada pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Almenara, e sou atualmente pós-graduanda dentro do programa de pós-graduação em produção vegetal, na modalidade de mestrado, dentro da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Hoje vou apresentar o meu seminário 2, com a orientação do professor André Medeiros de Andrade e com a orientação do professor Wesley Esdras Santiago. Esse seminário ele vai ter como objetivo principal apresentar o meu trabalho de dissertação, que eu estarei desenvolvendo durante o meu período de mestrado. Esse trabalho ele tem como título Análise da variabilidade espacial da produtividade do café arábica por meio do censuramento remoto. Essa apresentação ela vai ser dividida da seguinte forma: vou fazer uma breve introdução do tema, apresentar algumas revisões de literatura, os nossos principais objetivos com esse trabalho, a nossa justificativa para estar desenvolvendo esse trabalho dessa maneira, os materiais e métodos, os resultados que a gente espera alcançar, o cronograma financeiro de custos para que esse projeto seja possível e viável, o cronograma de atividades que eu irei desenvolver para a gente poder alcançar esses objetivos no final. Bem, o café é uma bebida amplamente consumida em inúmeros países, teve sua origem na África, nas terras altas da Etiópia, e chegaram as primeiras mudas ao Brasil em meados de 1727. Essas primeiras plantas introduzidas dentro do país, foram plantadas no estado do Pará. Atualmente, o Brasil lidera o ranking aí de maior exportador de café no mercado mundial, ocupando a segunda posição entre os países que mais consomem essa bebida. O estado de Minas Gerais possui, dentro desse cenário de produção de café no Brasil, um destaque, sendo o estado que possui o maior percentual de produção de café anual. Então, é um dos maiores responsáveis pelo Brasil ocupar hoje a categoria, né, que ocupa dentro do cenário cafeeiro. Dentre todos os critérios, as questões que envolvem a cafeicultura, desde a manutenção do produtor no campo, a utilização de pequenas propriedades, porque mais de 70% das propriedades ocupadas por café atualmente são de pequenos produtores, o café também se destaca em diversos outros setores, desde o plantio da muda, beneficiamento do grão, até o comércio. Ele consegue movimentar direto ou indiretamente, inúmeros setores, como a indústria, principalmente por causa do beneficiamento do grão, setores de comércio, geração de emprego e renda, desde o plantio de muda até o comércio do produto beneficiado. O café gera emprego. Atualmente, os princípios ativos da planta têm sido utilizados como fármacos e cosméticos, importantíssimo no cenário de exportação dentro do setor agropecuário, e o incentivo dentro da indústria de máquinas e equipamentos. Toda cultura que tem a importância econômica que o café tem, faz com que as indústrias de máquinas e equipamentos se desempenhem cada vez mais para que consiga atender os produtores, otimizar a produção e melhorar a produtividade das áreas. Então, tendo em vista toda essa questão de importância do café no Brasil, vem também o empenho a tecnificar a produção, a tecnificar a atividade. Uma das preocupações, quando se tem uma cultura que ocupa áreas tão extensas como a cafeicultura, é o monitoramento dessas áreas. Às vezes se torna praticamente inviável que se faça o monitoramento de áreas tão extensas presencialmente, pessoalmente no local. Então, hoje em dia, existe a preocupação crescente para que se tenha técnicas para se fazer o mapeamento e diagnóstico de áreas agrícolas em geral, inclusive na cafeicultura também. Na minha primeira apresentação do seminário 1, eu apresentei bastante sobre sensoriamento remoto, mas só para a gente poder relembrar um pouquinho
do que é isso, do que é o sensoriamento remoto. Quando se pensa em grandes áreas agrícolas, a gente pensa no monitoramento dessas áreas, porém é quase inviável estar ali no campo e fazendo monitoramento dessas plantas presencialmente, como eu disse. Então, existe aí as técnicas de sensoriamento remoto. O que seriam essas técnicas? Seria uma forma de você fazer a utilização de inúmeras técnicas que permitam que você monitore áreas agrícolas em áreas extensas com a utilização de sensores de forma remota, como o próprio nome diz, sem precisar estar em loco. Nesse trabalho, a gente vai focar mais nos sensores disponíveis nos satélites, mas existem sensores que estão em aviões, em drones, existem várias formas de você colocar um sensor para sobrevoar uma área, digamos assim. Quando se pensa nos sensores que estão disponíveis nos satélites, a gente precisa pensar da seguinte forma: todos os objetos, os indivíduos que estão sobre a superfície terrestre, eles captam energia solar. A partir do momento que fazem a captação da energia solar, parte dessa energia é absorvida pelo indivíduo, tanto sol, quanto plantas, quanto rodovias, parte dessa energia é absorvida, parte dessa energia é transmitida e parte dessa energia é refletida. O que os satélites vão captar, nesse caso, é a energia que é refletida. Cada indivíduo aqui, nessa imagem mesmo, cada indivíduo aqui, ele está refletindo a energia de uma maneira diferente. A rodovia reflete de uma forma, as passagens refletem de outra forma e as florestas refletem de outra forma. Os sensores presentes nos satélites vão conseguir captar as diferentes formas que esses sensores, esses elementos estão transferindo energia e, a partir daí, conseguir identificar que elemento é aquele e o que aquele elemento está dizendo, digamos assim. Claro que isso não acontece sozinho. Além de existir os sensores que fazem a captação dessas informações, existem os programas dentro do geoprocessamento que fazem digamos assim, a análise desses dados, né? Destrincham esses dados e transformam isso aí em informação. Aqui algumas imagens do Google Imagens, só para a gente poder ter uma noção de como é que isso funcionaria nas áreas agrícolas, de como o sensoriamento remoto funcionaria. Por exemplo, na nossa última imagem aqui à direita, talvez se a gente olhasse esse pivô a olho nu, a gente não conseguiria identificar a tamanha diferença da mesma cultura, dentro da mesma área, porém, cada parte está dizendo para o produtor alguma coisa. Então, talvez se olhasse uma foto, uma imagem de satélite a olho nu, não conseguisse identificar que a planta está transmitindo determinada informação. Já com os dados compilados dessa maneira, é possível identificar que o centro está dizendo uma coisa, as bordas estão dizendo outra coisa. Então, já é uma informação que o produtor teria para poder verificar o que está acontecendo na lavoura, sem precisar estar lá e ir lá em cada planta nessa fase inicial. Aqui alguns fatores que podem afetar a questão de produtividade no café. Dentre todos os fatores, né, existem 4 que estão ali ligados diretamente com a questão da produtividade. O primeiro fator seria o manejo da cultura, o espaçamento adotado, o nível tecnológico adotado pelo produtor. Um segundo fator seria as condições do solo, condições de fertilidade. Um outro fator que afeta diretamente a questão da cafeicultura é o clima, pode afetar aí diretamente no florescimento e na frutificação do cafeeiro. E a planta propriamente dita, que seria aí as cultivares, a espécie que se deseja plantar, os cultivares que estão plantados. Então, esses critérios aqui são quesitos que vão afetar diretamente a questão da produtividade do cafeeiro. E quando se pensa, né, no sensoriamento remoto para essa finalidade, é preciso levar em consideração todas essas informações de campo. Aqui, com relação à revisão de literatura, a gente vê muitos autores indicando muitos trabalhos utilizando sensoriamento remoto para monitoramento de produtividade de culturas anuais. Com relação ao cafeeiro, existem ainda poucos trabalhos que envolvem essa cultura, e o principal motivo disso ocorrer são as características naturais da própria cultura.
O ciclo do café, ele é constituído por aproximadamente 6 fases fenológicas. São 2 vegetativas e 4 reprodutivas. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar da bienalidade do café, que reproduz bem um ano, no ano seguinte já não produz tão bem. Essa característica da planta é uma característica natural, uma característica comum da planta. Então, isso aí, muitas vezes, atrapalha ou atrasa a questão de conseguir desenvolver alguns trabalhos que pretendem aí que pretendam a estimativa de produção. Para a cultura do café, o sensoriamento remoto tem sido usado principalmente no mapeamento e na caracterização das áreas produtivas, para a identificação dessas áreas, para a identificação dos estágios das plantas, mas ainda poucos trabalhos, conforme eu disse, para a questão da estimativa da produtividade, que é uma questão muito importante quando se pensa em uma cultura que tem a importância econômica para o Brasil, que é o café. Então, Rosa e sua equipe utilizaram, em 2010, um modelo agrometeorológico espectral com base nos dados do sensor MODIS. Esse sensor ele está a bordo, né, da plataforma Terra. E neste trabalho, eles conseguiram maneiras eficazes de poder estimar a produtividade de cafezais com a utilização de sensoriamento remoto. Então, qual seria o nosso objetivo aqui com esse trabalho? O objetivo principal do nosso trabalho é analisar a variabilidade espacial da produtividade do café arábica, considerando as safras de 2020 e 2021, lá no município de Unai, por meio do sensoriamento remoto. E aí, como uma alavanca, esse objetivo nos puxa para alguns objetivos específicos. Com esse trabalho, a gente acredita que é possível analisar a resposta espectral do café arábica em diferentes níveis de produtividade, porque em uma determinada área existem glebas de plantas que produzem mais, existem glebas de plantas que estão produzindo menos, e com esse trabalho a gente pretende identificar qual é a resposta espectral dessa gleba de plantas que está produzindo mais, qual a resposta espectral daquelas que estão produzindo menos. Com isso, a gente tem o objetivo de comparar essas respostas na cultura do café com os dados de produtividade. Existe atualmente uma equipe fazendo esses trabalhos no município de Naí, que já estão fazendo coleta de dados em campo, dados de produtividade, de clima, de solo, do manejo em si, e nós pretendemos futuramente fazer um choque dessas informações, comparar essas informações, e principalmente essa comparação vai ser justamente para a gente poder validar nosso trabalho. Com isso, nós vamos conseguir realizar a estimativa da produtividade do café arábica fazendo o uso do sensoriamento remoto, mesmo eu não estando lá para poder verificar cada planta em si. Com o uso do sensoriamento remoto, a gente acredita ser possível fazer essa estimativa de produtividade. Algumas justificativas pela escolha do trabalho. A primeira justificativa e a maior delas é a grande importância que essa cultura tem para o Brasil. O Brasil é atualmente o maior produtor de café. O estado de Minas Gerais hoje concentra a maior produção, chegando aí em torno de 70% de toda a produção do país é de responsabilidade de Minas Gerais. Então, a gente está desempenhando um papel fundamental nesse cenário mundial de produção de café. E a área, aproximadamente 71% da área produzida dentro do estado hoje em dia é de café arábica, e também tendo aí uma importância muito grande na produção de cafés especiais. Cafés especiais estão sendo cada vez mais procurados e ganhando um espaço aí muito importante dentro do cenário de comércio. Uma outra justificativa é justamente o que a gente comentou no início, a necessidade de se pesquisar mais e realizar, né, trabalhos que auxiliem nas estimativas da produtividade da cultura do café. A gente ainda está com muitas deficiências nessa área. Então, nosso trabalho ele vai ser desenvolvido dentro do município de Unai. Lá ele já tem uma vasta área com a cultura, implantada da cultura, já tem um histórico todo com base na cultura do café.
o bioma do município de Unaí, o bioma de Cerrado. A área urbana do município possui uma altitude de aproximadamente 550 metros, tem um índice aí de pluviométrico em torno dos 1.400 milímetros, com temperatura média máxima de 31 graus e média mínima de 18 graus. Aqui, eu inseri a poligonal de estudo dentro do Google Earth, só para a gente poder ter uma noção. Esse trabalho ele vai ser desenvolvido dentro da Fazenda Olhos d'Água. Ele possui atualmente em torno de 41,3 hectares de área plantada de café. E a altitude lá nessa propriedade, ela já está chegando aos 950 metros de altitude. Esse café que a gente está pretendendo trabalhar, ele foi plantado no ano de 2012. A cultivar lá predominante é a catuí amarelo e a C62. Porém, existem outros cultivares também dentro dessa mesma área. E como é que a gente pretende fazer esse trabalho? A metodologia que a gente está pretendendo adotar. A gente precisa coletar e organizar inicialmente informações de campo. Que informações seriam essas? Como eu disse, já existe uma equipe em Unaí que já desenvolve alguns trabalhos na cultura e que já tem coletado, no ano de 2020, 2021, dados de produtividade, de solo, de clima, das cultivares que estão sendo produzidas ali no local, e a delimitação das áreas que essas cultivares estão ocupando dentro daquela gleba que a gente está analisando. Porque a partir do momento que a gente ter as respostas espectrais dessa área, é preciso entender o motivo dessas plantas estarem transmitindo essa resposta. E quando a gente fizer a comparação desses dados que a gente obtiver com os dados coletados em campo, a gente vai conseguir ter uma ideia do que pode estar influenciando aquela resposta da planta. Ou simplesmente chegar num consenso de que nenhum dos outros dados de campo influenciaram de alguma forma as respostas espectrais. Pode acontecer também. Com relação à obtenção de imagens, a gente selecionou inicialmente para a obtenção de imagens o satélite Sentinel-2. Esse satélite Sentinel é um grupo de satélites, a gente vai usar o Sentinel-2, mas é um grupo de satélites. Esses satélites eles foram desenvolvidos lá pela Agência Espacial Europeia e são satélites muito utilizados e muito voltados para a questão do monitoramento de áreas agrícolas. Então, já existem inúmeros trabalhos que fazem uso do Sentinel-2 para monitoramento de pastagens, culturas anuais. Já é um satélite muito utilizado aí para monitoramento dessas culturas agrícolas. O Sentinel-2 ele possui 13 bandas e possui uma questão muito importante, que é o tempo de revisita, é a resolução temporal do satélite. O Sentinel-2 ele faz a revisitação da área a cada 5 dias. Então, para um trabalho de monitoramento, um trabalho que a gente precisa fazer análise em determinados períodos, é muito importante que o satélite possua essa resolução temporal, como é o caso do Sentinel-2. Aqui, só para a gente ver as bandas que esse satélite possui, ele possui um total de 13 bandas, e as bandas que a gente mais utiliza quando se pensa nas áreas agrícolas são as bandas do vermelho e do infravermelho próximo. Essas bandas aí possuem uma resolução de 10 metros. E como seria a obtenção dessas imagens? Como é que a gente faria para poder conseguir essas imagens? Existe uma plataforma chamada Earth Explorer. Essa plataforma ela disponibiliza imagens de inúmeros satélites, inúmeros outros satélites, inserindo a poligonal que a gente pretende trabalhar dentro dessa plataforma, a gente pode escolher a data que a gente precisa da imagem, podemos escolher extensão, podemos escolher uma infinidade de critérios. Então, é uma plataforma muito rica e a gente pretende extrair as nossas imagens de lá. Inclusive, essa plataforma produz material científico, pesquisas científicas que prevêem catástrofes ambientais, que fazem monitoramento de queimada, que fazem monitoramento agroclimático. Então, assim, vai ser uma plataforma muito importante aqui dentro do nosso trabalho. Aqui eu já fiz até a inserção, somente para título de curiosidade mesmo,
fiz a inserção da gleba que a gente pretende trabalhar, fiz ela em KNZ, aqui já mostra todas as coordenadas dessa gleba, todos os ângulos que o sistema conseguiu captar, e nas próximas etapas ele já me permitiria escolher o satélite, escolher as datas e fazer todo o trâmite de download das imagens. Após obtidas essas imagens, a gente precisa fazer o processamento delas, elas não vêm prontas para a gente. A gente precisa utilizar uma plataforma própria para processamento dessas imagens e, posteriormente, utilizar uma outra plataforma para que a gente consiga inserir os índices de vegetação e começar a fazer os processos comparativos das imagens. Então, a gente pretende utilizar o Spring para processamento inicial das imagens e utilizar também o ArcGIS para que a gente consiga fazer a inserção, né, calcular os índices de vegetação e conseguir obter aí, começar a obter respostas dessas imagens, verificar o que essas imagens estão transmitindo. E com relação aos índices de vegetação, só para a gente poder entender um pouquinho, esses índices de vegetação é basicamente um modelo matemático, um modelo de cálculo, que a gente insere na imagem, esse modelo matemático, e a imagem demonstra ali para a gente o que está acontecendo na planta. Por exemplo, nessa imagem que a gente tem na tela, a gente possui uma planta morta, uma planta sofrendo algum tipo de estresse, pode ser por falta nutricional, alguma doença, alguma coisa assim, e uma planta totalmente saudável. A gente percebe que cada uma dessas folhas, elas estão mostrando uma informação diferente. Na planta saudável, a seta preta, ela indica o infravermelho próximo. O infravermelho próximo está muito mais alto do que todas as outras respostas espectrais que essa planta está transmitindo. Quanto mais alto alto o infravermelho próximo que a planta consegue transmitir, mais saudável essa planta vai estar. Então, a gente nota uma diferença com relação à planta do meio. A planta do meio aí, ela já está competindo a banda do infravermelho próximo com a do verde. Então, a resposta que essa planta vai me dar quando eu fizer as análises das informações vai ser diferente da primeira. Então, eles já vão estar em parâmetros diferentes. Já a última planta possui basicamente todas as bandas quase que no mesmo nível ali. Essa planta já está morta. Então, assim, quando a planta absorve energia solar e ela reflete determinada informação, essa informação que ela está refletindo vai nos auxiliar, vai nos ajudar a identificar como está a situação dessa planta aí. Com relação ainda aos índices de vegetação, eu elenquei aqui os principais que a gente pretende utilizar nessa pesquisa, e o primeiro deles é o índice de vegetação por diferença normalizada. Esse IDVI, que é chamado, ele atua nos sensores de infravermelho próximo, analisando a resposta espectral das plantas nas bandas do vermelho e do infravermelho próximo, e é amplamente utilizado no monitoramento de lavouras. É o que as pesquisas mais utilizam para monitoramento de produtividade, questão de sanidade da lavoura, mapeamento. O mais utilizado é o NDVI. E o modelo matemático do NDVI é justamente a comparação aí das bandas do vermelho e do infravermelho próximo. Esses valores de NDVI, eles vão variar entre -1 e +1. Quanto maior o valor do NDVI, quanto maior esse cálculo apresentar, mais aquela planta vai estar respondendo positivamente ao manejo que tá sendo submetido. Ou é uma floresta, ou é uma pastagem, aquela planta vai estar mais viva. Quanto menor os valores de NDVI, pior vai estar a situação daquela planta, podendo chegar a níveis que a planta é considerada como planta morta ou nem existe uma planta naquele local. Só lembrando que, por exemplo, se eu fizer uma análise em uma área de mata fechada, eu vou ter um determinado NDVI. Se eu fizer um trabalho dentro de uma área de pastagem, eu vou ter outro NDVI. Então, isso vai muito também com relação à densidade das plantas, ao tipo de planta que a gente está trabalhando. Outro índice utilizado aí é o índice de vegetação melhorado. Esse índice tem como principal objetivo realizar
a correção da luz que está sendo refletida. Então, além de se utilizar os índices de vegetação para fazer identificação e obter algum tipo de resposta daquele elemento que está sendo analisado, é preciso também realizar algumas correções e o EVI realiza a correção aí da luz refletida. Outro índice utilizado também é o índice de vegetação ajustado ao solo. Esse índice ele tem como objetivo aí atenuar os efeitos causados pelo solo exposto dentro dessas áreas. Então, é basicamente a mesma forma do NDVI, porém é inserido aí a variável, né, a variável que é o grau de ocupação do solo. Então, somente organizando as nossas etapas aqui, então a gente tem que a primeira etapa do trabalho vai ser uma visita em loco. Por quê? Porque mesmo que já tenha uma equipe lá, que já tenha coletado alguns dados, algumas informações, existe ainda outras informações que a gente precisa ter para poder elaborar esse processo, que é, por exemplo, as cultivares que estão sendo que está plantada na área. A gente precisa fazer o levantamento das áreas que estão ocupadas por determinadas cultivares, separar elas dentro do trabalho, justamente para que posteriormente a gente não tenha algum problema com os resultados. A gente sabe que talvez alguma cultivar vai apresentar alguma coisa diferente de outra cultivar que está ali plantada do lado. Então, é importante que a gente faça, nesse primeiro momento, o levantamento dessas cultivares, a localização geográfica dessas cultivares no local, e também faça a organização de todas essas informações de campo, de produtividade, de clima, de cultivares plantadas, que a gente tenha tudo isso organizado. A segunda etapa do nosso trabalho vai ser a obtenção das imagens, o processamento das imagens, vamos aplicar os índices de vegetação e vamos fazer a elaboração dos mapas. Vamos ter aí em mãos os resultados disso aí, vamos saber o que aquela área está transmitindo, o que aquela área está dizendo. E a etapa 3 e última etapa é a confrontação das informações obtidas aí nas etapas 1 e a etapa 2. Alguns resultados esperados, a gente espera aí validar o método apresentado, de forma a estimar com precisão a produtividade do café arábica, utilizando as técnicas de sensoriamento remoto. Pretendemos aí aplicar o conhecimento acerca do café, bem como as técnicas de sensoriamento remoto aplicadas na cultura na região do Noroeste de Minas, de forma a otimizar a produção, a facilitar o monitoramento dessas vastas áreas. E pretendemos também contribuir para a divulgação científica de resultados, permitindo a aplicabilidade dos mesmos em demais áreas com a cultura. Então, seria mais um trabalho dentro aí da cultura do café para poder auxiliar e otimizar a produção. Aqui o cronograma financeiro que a gente montou de forma a tornar esse trabalho possível. Inseriu aqui uma visita em loco, os custos dessa visita ao local para que eu tenha uma maior compreensão das técnicas de manejo, das cultivares plantadas e consiga obter uma série de dados em geral de campo, porque essas informações de campo serão confrontadas com os dados que nós obtivermos futuramente. A gente inseriu aí uma visita no valor, ficaria aproximadamente o valor de R$1.000, um notebook, esses programas, essas ferramentas de geoprocessamento são ferramentas que realmente precisam de uma máquina que tenha um bom desempenho. Esse notebook já foi até adquirido. Cursos para poder me familiarizar melhor com as ferramentas de geoprocessamento. Eu prevejo aí fazer 2 cursos ainda, além de outros cursos que eu já tenho feito, mas todos assim buscando alguns cursos gratuitos. Existem muitos cursos gratuitos com relação a essas ferramentas. Para a obtenção de imagens, a obtenção de imagens vai ser realizada com a plataforma Earth Explorer, e essas imagens elas não têm custo. E o processamento dessas imagens vai ser pelo ArcGIS e pelo Spring, conforme eu informei, e a gente já possui também essas plataformas nos nossos computadores, então não teríamos aí mais custos com essas plataformas. Então, o custo total previsto aí para esse trabalho gira em torno de R$4.400.
Aqui um cronograma de trabalho que a gente tem acompanhado para conseguir fazer essa pesquisa, esse trabalho ser possível, desde que eu ingressei dentro do programa em agosto do ano passado, eu venho me dedicando basicamente à conclusão das disciplinas, consegui concluir todas as disciplinas, exceto a de estágio de docência, que eu irei concluir no próximo período. A elaboração do projeto, nós iniciamos essa elaboração no mês de janeiro desse ano, e já estamos finalizando nosso projeto agora em agosto. Esse projeto vai ser protocolado em agosto. Revisão de bibliografia, essa revisão se iniciou no mês de janeiro e vai até o último dia de trabalho, porque sempre existem trabalhos novos, sempre existe uma fonte, a gente sempre precisa estar buscando. A visita local, eu estou pretendendo fazer essa visita no mês de setembro. A organização dos trabalhos em campo e obtenção de imagens. A partir do momento que eu já fizer a visita no local e a gente começar a obter as demais informações que precisamos, a gente já vai começar a organizar essas informações de campo, já começar a fazer a obtenção dessas imagens dentro das plataformas. As análises das imagens, a gente pretende iniciar essas análises já no mês de dezembro, para que até março a gente já tenha concluído toda essa análise de imagens e já tenha os mapas temáticos em mãos. E a escrita da dissertação, a gente pretende iniciar essa escrita já no mês de setembro e finalizar ela em maio, para que em junho eu consiga, né, fazer a defesa desse trabalho. Por hoje é só, gente. Eu agradeço a atenção de todo mundo, agradeço ao grupo que eu participo, que é o de Geotecnologias Aplicadas da UFVJM, agradeço ao professor André pela orientação e ao professor Wesley também. Muito obrigada.